Se você baixou minha apostila gratuita de método em grafite, e se você não ficou com dúvida, você deve ser um de dois tipos. Ou você só viu as figurinhas e já entendeu, ou você baixou, mas ainda não abriu o arquivo. Entre os que só viram as figurinhas, pode ser que tenham entendido uma coisa bem diferente do que eu quis explicar. Mas se você leu a apostila, eu tenho certeza que você ficou com dúvida. E esse vídeo aqui é para resolver as principais dúvidas e as mais comuns que eu vi surgirem nos cursos. Todo mundo gosta das figurinhas do livro, eu acho, e a gente continua gostando depois que cresce, então a gente olha as figuras e lê, talvez não com tanta atenção quanto a gente olha. Eu acho que a gente até olha as figuras primeiro, já entende de alguma forma aquilo e depois a gente lê o texto querendo encaixar no que a gente entendeu. No caso da apostila, eu acho que já misturou as duas coisas, né? O fato de que eu não me expliquei muito bem ali, e de que quem lê também às vezes passa um pouco por alto sobre os grifos do texto, sobre as passagens importantes que o texto explica em detalhe o que as figuras estão querendo mostrar. Mas enfim, as demonstrações vão deixar tudo mais claro. Fazendo um apanhado nos cursos, pelo que eu observo o retorno dos alunos, os itens que mais causam encrenca são o item 2.5, esse que tem as diferenças entre os movimentos de lápis, o movimento zigue-zague e o elíptico, que a gente vai ver já e vai resolver essa dúvida. E o item 1.3, esse que tem um retângulo para ser preenchido e mostra todas as fases dele de acordo com as camadas, conforme ele vai sendo preenchido. Esse a gente vai ver mais pra frente no vídeo. O que a gente vai ver agora são os movimentos de lápis do item 2.5 e a diferença entre o que as pessoas entenderam do que eu chamo de movimento elíptico e o que eu realmente quis explicar na apostila. Foi muito comum compreenderem que o movimento elíptico era esse tipo de coisa, elipses desenhadas no papel, uma sobre a outra. É comum mesmo usar esse tipo de movimento de pequenas elipses desenhadas uma sobre a outra que dão uma cobertura muito uniforme. O movimento que eu sugiro eu considero mais produtivo, porque ele preenche mais rapidamente uma grande área de papel. Então o lápis entra voando e sai voando nesse looping no ar. Então apaga tudo, repara como o lápis entra voando e sai voando, faz elipses rasas, baixinhas e vai deixando traços muito diluídos, tanto no início como no fim do traço. Então o preenchimento fica todo uniforme, né? Então vamos marcar bem que o movimento elíptico é esse aqui como o movimento de um garfo batendo um omelete. Então vamos pensar em movimento omelético, assim fica bem claro. A próxima apostila vai ter esse termo em vez de movimento elíptico. Então agora que ficou claro o movimento omelíptico, vamos passar para os usos dos movimentos. Vamos ver como é que eles funcionam na prática. Nessa demonstração talvez vocês entendam porque da minha aparente birra com esse movimento de zigue-zague. Não é uma birra, ele é útil nos casos que ele é útil, né? Em todos os outros ele é inútil. Mas é o nosso movimento intuitivo, desde a infância a gente usa assim, mas ele deixa marcas tanto no zigue como no zague. E quando a gente preenche várias vezes assim, não fica uniforme entre um e outro. Isso sem falar nas marcas óbvias das emendas, que as pessoas tentam corrigir preenchendo os espaços, escurecendo ainda mais, ou pior ainda, nas próprias marcas, elas aplicam mais grafite. Então escurece geral, né? A tendência é essa. Já no movimento elíptico, tudo fica mais uniforme, os traços na entrada e na saída do traço, a gente consegue emendar, tanto no fim do traço, como lá no começo do traço, a gente faz emendas muito suaves. E mesmo se ficar alguma marca, olha, a gente passa o grafite em cima e consegue não escurecer demais. E a tendência do movimento elíptico é uniformizar quanto mais a gente passa, desde que a gente pegue leve na mão, né? E se a gente começa uma nova área, que surge um espaço em branco, a gente precisa emendar, fica fácil a emenda, a gente uniformiza o espaço entre as áreas com esse preenchimento que se assemelha a pincelar o grafite sobre o papel.
Aqui uma demonstração de como o zigue-zague pode ser útil, né? Se a gente precisar de uma textura, ele pode dar uma textura muito apropriada em certos padrões que a gente vê na natureza, exatamente o que a gente precisa. Bom, aí alguns alunos que têm muita pressa sempre argumentam, né, que o movimento elíptico ele só traça quando vai, né, e não quando volta. E o zigue-zague então ele preenche muito mais rápido. Então eles perguntam se poderiam fazer na ida e na volta o movimento elíptico, né? Pode fazer o que quiser. A essência do movimento elíptico é que no início do traço e na saída do traço ele é suave. E a essência do zigue-zague é o oposto. Ele mancha tanto aqui como aqui, né? Ele está sempre manchando e mancha nas emendas também. Então vamos ver o que é mais comum os alunos perguntarem. Isso é uma mistura dos movimentos elíptico e zigue-zague que eu chamaria de pendular. O lápis se move como um pêndulo e assim a pessoa aproveita o movimento de ida e o movimento de volta e ganha tempo, se ela estiver preocupada com o tempo. Mas muitas pessoas ficam preocupadas com a direção do traço. Pode ser feito da direita para a esquerda? Pode ser feito. Pode ser feito da esquerda para a direita? Só pode ser também. Na direção do corpo? Pode ser feito. O que importa é dominar todos os tipos de movimento para que a gente possa desenhar sem ter que mover o papel. Quando a gente oferece um método, as pessoas tendem a acolher aquilo como uma doutrina, na verdade. Então elas ficam um pouco receosas de sair do que foi sugerido. A ideia é fornecer repertório, fornecer amplitude de ações para que você tenha o que escolher e descubra o seu melhor estilo, a sua melhor pegada. Pode ser que você me ouça falar aqui algumas vezes, pode, não pode, correto, isso é correto, alguma coisa assim. Mas isso diz respeito só a esse método, não ao grafite em geral, ao uso do grafite ou até à arte. Na arte, no uso de qualquer material, tudo é livre. Precisa haver liberdade para pesquisar qualquer técnica nova, qualquer método. Mas para esse método específico, existem alguns procedimentos para chegar no melhor resultado. Durante o estudo desse método, existem sim algumas restrições, do tipo pode, não pode, isso é correto. Na vida do artista, ele tem que ser livre para pesquisar, não existe esse pode, não pode. Eu falo isso porque eu ouço muitas perguntas do tipo, mas isso pode, mas aquilo não pode, dos iniciantes. Eles ficam um pouco restritos a regras e não é preciso ter regras. O que é importante é conseguir perceber a relação entre a forma como você lida com o material e o resultado que você tem obtido. Se você quer um novo resultado, você tem que saber mudar a sua atitude e o seu método. Falando sobre tempo, as pessoas tendem a se apressar para fazer o preenchimento da sombra e aquilo começa a resultar em falta de cuidado no trabalho, falta de acuidade às vezes. Preciso ficar atento com todos os sentidos. A arte não é só uma questão visual, ela é uma questão total, é integral. A gente tem que sentir o toque do lápis, a gente tem que sentir a textura do papel, a gente tem que sentir o grafite tocando, tem que ouvir. E com isso a gente consegue desenvolver uma noção em detalhes das sutilezas, das diferenças entre os traços, até de onde veio certa sujeira. A gente sabe que veio do papel ou do grafite, ou se era poeira que estava no papel. A gente fica muito sensível e meticuloso. Então tem que tentar usar todos os sentidos, né? Você vai me perguntar como é que eu vou usar o olfato? Você pode usar também. É muito comum, com a pressa do aluno, ele começar a perder o cuidado com o papel e começar a surrar o papel, ele começa a bater no papel com essas entradas de movimento elíptico que eu sugiro, e isso gera marcas, isso danifica a superfície do papel, de uma forma que depois, mais tarde no desenho, fica impossível tirar aquelas manchas de grafite que surgem, elas entraram nas fibras, abaixo da superfície. Nessa demonstração, vocês vão poder ouvir, aumentem o volume ou coloquem um fone de ouvido para sentir e ouvir o traço no papel, para perceber as diferenças entre as várias pegadas, e vocês vão começar a sentir isso, começa a doer, chega a doer em você quando o papel é maltratado. É como se você estendesse os seus sentidos ao papel, ao lápis e ao papel. Os seus neurônios parece que se estendem assim, né? Só os 3 primeiros traços serão delicados.
Dá para perceber como o papel está tomando uma surra do lápis. Agora sinto a diferença do movimento mais delicado. E de novo violento. Então essas marquinhas todas que surgem, elas danificaram o papel, além de aplicar o grafite. Isso pode ficar definitivo. E se essa violência toda continua, a própria precisão dos traços muda e começam a surgir pequenas curvas no início dos traços. Agora, para a imagem não distrair, eu coloquei um efeito e a gente pode prestar atenção só no som. Reparem como é agradável escutar o lápis tocando de leve no papel. Parece que eles se amam. Agora vamos para as formas de segurar o lápis e alguns cuidados antes do desenho, como proteger sempre o papel da sua mão. Quando você trabalha é bom ter um papel entre a sua mão e o seu desenho, por vários motivos. Primeiro, a mão deixa resíduos gordurosos no papel que ao longo do tempo aquilo amarela o papel todo, causa manchas, né? Inclusive é bom evitar conversar em cima do seu desenho, enquanto o desenho ficar falando, porque a sua saliva e os perdigotos contaminam o seu desenho e aquilo vai virar manchas amarelas graves ao longo do tempo, formam colônias de bactérias. Um papel de proteção também evita que a umidade da mão enrugue o papel de desenho, que torna as coisas irreversíveis. E além disso, o problema de esfregar o desenho quando você passa para lá e para cá. Alguns alunos não sabem nem, nossa, manchou todo o meu desenho. Posso ver sua mão? E a mão do aluno parece que saiu de uma mina de carvão. Proteja sempre o desenho, então. É a mão que desliza sobre o papel de proteção, não é o papel que desliza junto com a mão, senão estraga todo o desenho. O lápis solto na mão tem que ser pego leve, não como um pelicano que quer devorar o lápis. O lápis fica só apoiado sobre os dedos sem exercer muita pressão sobre ele. Também evitar segurar como se escreve. Tem que sentir que o lápis está leve sobre a mão, ali, repousando. Assim o traço é feito com a própria leveza do lápis. É preciso ficar consciente da forma como você está pegando no lápis. Se você começa a caminhar em direção à ponta, ou você está procurando um traço um pouco mais preciso, que às vezes é necessário mesmo, como fazer um contorno, ou você está começando a pegar pesado. O lápis seguro no meio tem uma vantagem de diluir a força que você aplica. Então, pequenas diferenças de força da mão são diluídas ao longo da alavanca e ali na ponta elas não são sentidas e não faz diferença no traço. Quando você pega muito na ponta, pequenas diferenças de força da mão já se mostram no seu traço. E além disso, se você estiver pegando no lápis na ponta que não for para fazer alguma coisa que realmente está exigindo, que seja uma coisa mais precisa, mais atenta, pode ser que você esteja aplicando muita força, e isso é que é perigoso, porque é o problema do brilho do grafite, que a gente vai ver daqui a pouco. Alguns artistas preferem usar o lápis mais deitado, com um ângulo bem agudo em relação ao papel, mas um desenho mais clássico, a tendência é usar o lápis um pouco menos inclinado, de modo que a ponta toque o papel, apesar de ele estar a uns 30 graus, é a ponta que faz o desenho. E ainda vale a premissa de dominar os movimentos ao máximo, sem que seja preciso mexer o papel. Movimentos de braço, mesmo os mais bizarros. Importante falar sobre essa forma diferente que alguns artistas têm de pegar no lápis um pouco mais deitado, mesmo a 10 graus. Isso dá um efeito mais texturado e não tanta precisão. Os motivos pelos quais é mais texturado estão bem explicados na apostila, em detalhes. A gente está falando sobre desenho para ilustração, desenho clássico, desenho mais preciso, e esse desenho é feito com a ponta, por isso essa cena do lápis tocando com a ponta, apesar de um pouco deitado, ele toca ainda com a ponta no papel. E na sequência esses 3 tipos de movimento para fazer o traço, deles com apoio que proporcionam mais firmeza no traço. Aqui o cotovelo se apoia e todo o antebraço se move, aqui só a mão se move com o punho apoiado e aqui só os dedos se movem. Se você estiver atento, vai lembrar que eu já falei aqui 2 vezes sobre a importância de ser capaz de desenhar sem precisar mover o papel. Aí vem a fatal pergunta, mas então não pode mover o papel? Pode mover o papel, só é uma dificuldade no desenho isso, porque
Se você está desenhando uma paisagem, como é que você vai mover a paisagem junto? O fato de você mover o papel muda as suas referências dos traços e mentalmente o seu cérebro tem que fazer todo um cálculo para encontrar relações com o papel, assim como as relações que estão no objeto que você está desenhando. Normalmente o que a gente tende a fazer quando vira o papel é passar a ignorar o objeto ou a realidade que a gente está desenhando. Porque como mudaram todas as relações aqui no meu papel, eu acabo não olhando mais para lá e faço a coisa de memória. Quer dizer, eu estou fazendo através de um mapa mental que eu criei e não direto da realidade. Esse é o pecado de um desenhista. Ele precisa sempre se manter olhando para a realidade. Então pode mover o papel, mas você vai ter dificuldades. E você vai começar a ignorar um pouco a realidade, vai começar a fazer o que você acha que é e não o que você está vendo. Por isso essas técnicas de desenhar sem mover o papel são tão importantes. O bom desenhista deixa o papel quieto e consegue desenhar mexendo apenas no seu próprio braço e nos seus movimentos de mão. Essas reflexões sobre a atitude no trabalho, que são uma espécie de filosofia do ofício, são importantes porque o resultado técnico tem muito a ver com a atitude que você toma em relação a seus próprios aspectos, às vezes psicológicos, físicos, que você tem que disciplinar. O caminho dos preguiçosos com disciplina não é um caminho de disciplinar a preguiça e matar a preguiça, deixar de ser preguiçoso. É o caminho de continuar sendo preguiçoso, mas ser um preguiçoso com disciplina. A gente tem que tomar consciência das coisas que geram preguiça. No grafite, o que mais gera preguiça é apontar o lápis. Então são duas saídas. Ou você aponta o lápis, quando ele gasta, você continua fazendo o desenho com a ponta gasta, e a textura fica fora de controle, seus contornos perdem precisão, ou você aponta o lápis toda hora, será? Ou você dá um jeito de apontar de uma forma que o lápis permaneça por mais tempo com aquela ponta, ou pelo menos com uma ponta uniforme durante muito tempo. Então o primeiro caminho é o do preguiçoso completo, indisciplinado, deixa a ponta gasta e o desenho fica ruim e ele deixa, e não aponta e tenta ignorar até, fica com preguiça até de tomar consciência da preguiça. O segundo caminho, apontar toda hora, é o caminho do iludido. Ele acredita que vai conseguir apontar o lápis toda hora, mas não vai, a preguiça vence. O terceiro caminho é o caminho do preguiçoso disciplinado. É tomar consciência que você não vai apontar o lápis e descobrir uma forma de apontar de modo que a ponta não gaste tão facilmente, ou quando gaste, não perca a mesma qualidade, mantenha a qualidade. Então o caminho do preguiçoso disciplinado é, acima de tudo, respeitar a preguiça. Se você toma consciência que a preguiça vai vencer, você se convence de que não vai fazer aquelas coisas que você acredita que vai fazer, por exemplo, apontar o lápis toda hora, então você toma uma atitude para que a preguiça seja favorecida, para que você possa trabalhar enquanto descansa e descansar enquanto trabalha. Quando você tem todos os lápis apontados de antemão, você já deixa tudo preparado da forma que eu sugiro, nunca com uma ponta aguda. Ele é agudo, mas a ponta derradeira é arredondadinha, porque assim o traço começa com uma qualidade, conforme ele gasta, ele mantém a mesma qualidade, só que ele não gasta a ponto de engrossar, ele gasta e continua agudo, por causa da forma de apontar. Essa é uma forma de apontar que todos os profissionais que eu conheço utilizam, porque eles provavelmente já aprenderam que você tem que ficar apontando toda hora e tem que dar um jeito nisso. Em todas as técnicas que eu trabalho, eu desenvolvo alguma forma de burlar a preguiça. Eu descubro quais são as coisas que eu negligencio e acabam comprometendo a qualidade do meu trabalho, e eu tomo uma atitude para que elas fiquem prontas e eu possa curtir por muito tempo sem me preocupar em fazer aquilo outra vez. No acrílico, por exemplo, a tinta seca muito rápido, estraga o pincel e eu perco as cores que já foram fabricadas. Então eu fabrico as cores todas em montinhos bem diluídos e elas duram por dias. Eu fico sem misturar tinta durante dias. No nanquim, eu descobri uma forma de limpar sempre o bico de pena.
Em todas as técnicas eu sou preguiçoso ao máximo, ao extremo. Isso permite você sentar para desenhar sabendo que você não vai precisar levantar toda hora. Porque se você sabe que tem que levantar toda hora, já é uma atitude diferente. Você já vai de outro jeito trabalhar. Mas se você senta relaxadamente com tudo pronto, os lápis todos apontados, aquilo já cria uma atmosfera de relaxamento que propicia inclusive inspiração e o trabalho flui muito melhor. E você entra num estado de preguiça plena que é muito descansativo, é o contra-trabalho. Em vez de cansar, o trabalho te descansa. A ironia de tudo isso é que o resultado não vem da gente tentar dominar a preguiça, o resultado vem justamente da gente respeitar a preguiça, se curvar a ela, aprender a lidar com ela e assim tomar as atitudes corretas para que a gente possa curtir a preguiça em vez de resistir à preguiça. Não é inteligente? Essa é a disciplina dos preguiçosos, ou a preguiça dos disciplinados. Demora alguns anos, às vezes a gente precisa amadurecer para perceber que não está conseguindo dominar a preguiça. Mas tem que chegar uma hora que a gente aceite isso. Essas são as pontas dos preguiçosos desapontados, e essas as dos preguiçosos com disciplina. Tudo que você precisa é um estilete desses de lâmina larga. Os de lâminas estreitas assim costumam se dobrar muito facilmente. Essas lâminas são vendidas em pacotinhos que custam uma bagatela e duram anos. Use um potinho como esse para não sujar a sua mesa, o seu desenho e a mesa do professor. O resultado do uso do apontador a gente conhece bem, esse cone bem largo, esse estrago que acontece na madeirinha do lápis, essas pontas quebradas que a gente devolve na esperança de que elas se soldem. Então começa o trabalho de desbastamento da madeira, precisa ser muito cuidadoso, ficar distante do grafite para ter espaço para trabalhar com grafite, e a gente vai lascando suavemente as madeirinhas com cuidado para evitar um acidente. Esse é o momento mais crítico, a gente tem que ter o dobro de cuidado porque a gente está se aproximando do grafite. Qualquer machucado ali no grafite pode causar uma fratura que depois facilita que ele quebre mais para frente. Então a gente vai tirando essas lasquinhas bem mais finas nessa região para desnudar o grafite. Vejam como ele começa ali a despontar inteiro e vamos deixar cerca de 8 milímetros de grafite fora da madeira. Algumas pessoas gostam de deixar mais grafite para fora da madeira, como 2 centímetros. Eu acho um exagero porque qualquer acidente que o lápis caia no chão quebra muito a ponta. Agora começa o processo de desbastar só o grafite, né? Com o estilete bem afiado, a gente vai tirando o pozinho do grafite e sentindo com o dedo. Reparem que eu sinto com o dedo, aí tem que tirar mais um pouco, vou sentindo se a ponta dele já está aguda, mais arredondadinha. Achei que ainda precisava um pouco mais, e aí o lápis pronto. Provando que esse método funciona, essas imagens agora mostram a diferença entre as pontas do lápis apontado com apontador e com estilete mais agudo. Vejam o que acontece quando gasta a ponta do lápis com apontador e quando gasta a ponta do lápis mais agudo. A ponta gasta do lápis agudo é praticamente uma ponta nova ainda. Você encontra locais de bisel onde a gente pode conseguir traços ultra precisos. Postura durante o desenho é fundamental, a postura correta. Da mesma forma como quando a gente tem fome, a gente não consegue pensar. Estou com fome, não estou conseguindo nem pensar. Quando a gente está com a coluna torta, curvada, sentado incorretamente, quando a perna está cruzada e adormeceu, tudo isso influencia no nosso estado interno, no estado da mente, no estado de concentração, na inspiração. A energia tem que fluir, circular livremente pelo corpo. Por isso precisa procurar sempre, na hora que senta para desenhar, tem que ficar consciente da postura, manter a coluna ereta, evite uma mesa horizontal. A mesa horizontal faz a pessoa se curvar demais. É uma tendência muito comum nos alunos a negligência com a postura física. Se você providencia uma
uma inclinação, seja uma mesa inclinada ou coloque livros com uma prancheta em cima, providencie uma inclinação para poder ficar num estado mais natural. Apoie-se com os braços, solte o peso dos braços sobre a mesa, cotovelo, se tiver doendo o cotovelo, coloque almofadas nos cotovelos, tem que favorecer o corpo mesmo. Você fica fresco, cheio de frescura, mas é importante porque ao longo do tempo seu cotovelo começa a doer, começa a dar problemas de pele no cotovelo, se você passa muito tempo desenhando. Então é uma coisa séria mesmo, tem que ser tratada com seriedade. A postura interfere bastante no estado de humor e de disposição para continuar o trabalho. Bom, já sabemos o movimento do lápis, já temos os lápis apontados, já temos a coluna reta, a mesa inclinada. Agora, finalmente, a gente pode começar os exercícios da apostila. Então, vamos começar pelo exercício primeiro da apostila, que é esse das manchas disformes, todas diluídas em torno. Esse é um exercício bastante simples, só uma prática do movimento elíptico com traços curtos, formando manchas, que tanto na entrada como na saída do traço deixam as margens com limites bem suaves. Reparem que eu não passo só uma vez no mesmo local, eu volto um pouco por cima para uniformizar aqueles traços que estão marcados embaixo. E agora é incrível como uma simples mudança já altera, já traz um monte de desafios, né? Quando você tem os limites de uma figura estabelecidos ali, já muda a forma que você vai ter que pousar o lápis para respeitar os limites e tentar manter a uniformidade naqueles limites. É incrível como uma coisa tão simples acaba gerando tantos desafios para conseguir uniformidade e precisão. Essa é a prática que vem logo abaixo do exercício anterior na apostila, em que eu sugiro que se faça uma forma qualquer e se procure sombrear ou escurecer essa forma dentro de limites. Então a gente faz o traço sempre na mesma direção, né, saindo primeiro de um dos lados da figura e depois do outro lado a gente vem e os traços se encontram no meio da figura. O processo continua e a gente pode fazer uma nova camada por cima dessa com traços ligeiramente cruzados e sem apertar o lápis para não escurecer, apenas uniformizar, e assim se mantém o tom de sombra. Nessa próxima demonstração, vamos ver em detalhe como é que se trata os limites quando a gente acaba encontrando os problemas que são muito comuns dos limites não serem tão bem respeitados. Eu detalho bem isso na apostila, mas a demonstração vai deixar bem mais claro. Começando então a partir de uma linha qualquer, que pode ser um contorno de uma figura determinada, os traços devem começar na linha, mas eventualmente eles começam um pouco adiante e deixam espaços brancos. Como eu explico ainda no mesmo item um pouco abaixo, a próxima camada teria já traços cruzados em relação aos primeiros, ligeiramente cruzados. Se o preenchimento a partir da margem não é muito preciso, acabam restando essas margens cheias de espaços brancos, que podem ser cobertos com traços completamente cruzados com os anteriores, com uma leveza que acaba espalhando bastante esse sombreado de forma que não se perceba a diferença de direção dos traços. Deve-se pegar sempre leve para não escurecer demais e apurar os ouvidos agora. Então eu mostro como é possível preencher com um sombreado em todas as direções de traço e fazer com que esses traços se diluam de uma forma que não se perceba a direção e o preenchimento fica todo muito uniforme. É por isso que eu não uso esfuminho ou nem esfrego com o dedo. A própria ponta do grafite já ajuda a esfumaçar as camadas anteriores e deixar tudo mais difuso. E também é comum, além dos limites internos ficarem com espaços brancos, às vezes os alunos extrapolam. Eu também fui aluno, eu também extrapolei no início da minha prática, extrapolava muito até descobrir a forma correta. A forma correta é a do músico. Você pousa exatamente no traço e sai a partir do traço, né? O músico, mais que seja rápida a peça, ele pousa exatamente na nota, né? O músico que ela esteja distante, ele tem uma precisão milimétrica nos músculos. A nossa precisão também acaba vindo com a prática. Você faz o traço rápido e volta com vagar, né? Rápido e volta com vagar, e pousa com vagar. Nesse pouso é que reside o segredo da precisão. Nesses tracinhos eu estou só simulando o que acontece quando os alunos extrapolam a área do limite com a sombra. Então a gente faz esse processo de pousar lentamente e o traço pode ser rápido, mas o pouso é lento. Pousa lentamente, o traço pode ser mais rápido.
Depois, como fizemos no exercício anterior, o cruzamento das sombras, tentando manter os limites. Então, bom, pelo menos eu demonstrei bem como é que é quando se extrapola. Tinha que escapar um tracinho. Com o tempo você se torna tão prático no respeito aos limites que você consegue fazer uma linha reta mesmo sem que ela esteja ali. Você faz um traço em cima do outro e a linha reta surge pelo contínuo desses traços. Os traços saem do vazio sem uma linha inicial traçada, mas todos eles saindo do mesmo ponto formam uma linha reta. A perda de precisão e de cuidado com o desenho geralmente deriva da pressa, da necessidade de fazer rápido. Se nosso objetivo for a rapidez, a gente não chega na precisão. Mas se o objetivo for precisão, a gente acaba chegando na rapidez. Com a prática, mesmo os traços precisos acabam sendo feitos cada vez com mais velocidade. Com o tempo a gente acaba trabalhando muito mais rápido e nem percebe como desenvolveu aquela velocidade de trabalho. É melhor no início então focar em precisão, na precisão exata do sombreado, começando nos limites do desenho para não extrapolar. Todos os músicos sabem disso. Para chegar numa escala rápida, eles começam devagar, tocando cada nota claramente. No fim, eles tocam muito rapidamente todas as notas claramente. No nosso caso, não precisa de pressa. Eles são obrigados a ter escalas rápidas, a gente não. Então, é preciso focar na precisão em primeiro lugar. E muitas vezes é preciso prescindir mesmo da velocidade e da pressa, porque isso prejudica o resultado. A mesma precisão faz com que seja possível emendar os traços uns nos outros. Mas aqui tem um objeto pousado não identificado. Vocês viram aquela sujeirinha ali? Ela vai ser esmagada agora pelo grafite. Vai ser um atropelamento cruel. E esse é um acidente típico que deixa manchas irreparáveis no trabalho. Dependendo do que for essa sujeira, ela pode deixar alguma coisa ali no papel que não sai nunca mais. Por isso é bom manter o papel limpo. Como se faz isso? Pincéis como esse, que você varre o papel, ou como esse. Antes de desenhar, a gente passa o pincel por cima. Depois de desenhar, tem que tomar muito cuidado porque ele leva o grafite junto. Finalmente chegamos no mal-entendido principal da apostila, o item 1.3, que mostra esse retângulo preenchido em suas diversas fases. É o mesmo retângulo, como vocês podem ver, o grifo gigante. Eu senti que as pessoas iam entender errado, por isso eu já grifei de antemão, mas mesmo assim parece que a figura fala muito mais alto do que o texto. Então as pessoas trazem vários retângulos prontos exatamente como elas viram na figura. Como se elas fossem num curso de maquiagem e trouxessem várias pessoas, cada uma com uma fase da maquiagem. Tenho a impressão que elas só viram as figurinhas. Da próxima vez eu acho que eu vou fazer uma apostila, duas apostilas, uma com todo esse conteúdo e outra só com a palavra mesmo. Então agora a gente vai ver como isso é preenchido gradualmente, quais são os lápis que se tem que usar, quais são as camadas, quando se troca de lápis. Vamos ver tudo isso em detalhe para que não reste nenhuma dúvida. Começando com um lápis H, bem clarinho, mas poderia ser um 2H. O preenchimento começa da forma que a gente já viu, com traços saindo a partir dos limites da figura, tentando respeitar os limites, e não precisa, claro, ir pela figura inteira. A gente emenda os traços com um movimento elíptico, dessa forma que vai causando um preenchimento uniforme. Depois, mais uma vez, emenda, e aí nesse último espaço aqui à direita, onde vai haver o degradê para branco, é que tem que ser bem cuidadoso para que o degradê seja suave. O retângulo é preenchido todo uniformemente, aqui vamos passar mais um pouquinho por cima até ficar bem uniforme, e só no final aqui é deixado um branquinho, o resto é todo uniforme, nesse final um degradê. O processo recomeça exatamente igual, usando o mesmo lápis, mas com a mesmíssima força na mão, para não escurecer demasiado e não apertar esse lápis, que é um lápis duro, já marca o papel.
E agora a gente vai tomar cuidado nessa área de degradê que é um pouco mais retraído que a anterior. Então aquela primeira área ficou aqui, a segunda área de degradê começa aqui, um pouco antes, a gente vai retraindo cada vez mais. Ainda com o mesmo lápis e a mesma leveza de mão, a gente passa uma nova camada e vê se ele faz efeito. Senão ele só uniformiza e tudo bem. Mas não faz efeito, a gente troca, já vai para o HB. Então começa todo o processo novamente, pegar com a mão leve, porque quando a gente troca de lápis, a tendência é manter a força da mão, mas tem que pegar com a mão leve para tomar cuidado para ele não escurecer demais. E aqui nessa região do degradê, sempre cuidadoso, sempre retraindo e sempre com cuidado para fazer um degradê bonito ali, para não ficar marcado. A área já ficou mais restrita. Agora uniformizando de novo o que foi feito, e aqui a terceira região de retração do degradê. O processo continua sempre igual, pegar com a mesma leveza de mão, para não forçar o papel, mesmo preenchimento e mesma retração, mesmo cuidado no degradê. De novo, marcando então essa região onde o degradê se retraiu. Agora um novo lápis, porque o outro já não está fazendo efeito, a gente pega o 2B. Agora já não tem mais segredo, o processo se repete sempre igual e o que faz diferença é a retração do degradê. Cada camada nova que a gente aplica, a gente para um pouco antes da anterior. Aqui eu marco novamente, os alunos não precisam marcar isso, obviamente. Aqui mais uma camada com o mesmo lápis 2B, que termina um pouco antes ainda. Mudo para um 3B, porque o 2B eu já sentia que não estava mais fazendo muito efeito. Estou usando um estendedor, que vocês podem ver, o lápis é pequeno e tem esses estendedores à venda. De novo, mesmíssimo processo, retraindo ainda o degradê, e de novo com o mesmo 3B novamente, uma outra camada. E agora eu passo para um 3B da Cretacolor, que equivale a um 4B de outras marcas. Esse vermelho das últimas levas tem sido bem mais mole do que o normal. Mesmo processo, agora cada vez mais restrito ao canto esquerdo do retângulo, e é o degradê terminando aqui. Todos os lápis mais escuros foram ficando restritos ao canto esquerdo. Na maioria dos desenhos que a gente faz, uma grande parte dele é feita de meios tons. Meios tons mais claros, meios tons mais escuros, mas a imensa maioria é feita de meios tons. E só uma pequena parte é feita de tons do mais luminoso e do tom mais escuro, ou dos tons mais escuros. Só se for um desenho noturno, que a gente preenche o papel inteiro com noite, mas em geral é meio tom que predomina. Se você conseguir perceber que todo objeto que você desenha tem só uma pequena área de luz e todo o resto já é meio tom e uma outra pequena área de sombra escura. Então o seu desenho se aprimora, porque a luz fica restrita e dá um efeito especial que a gente consegue captar a luz com mais precisão, com mais qualidade. Então nesse método, quanto mais escuro for o seu lápis, a partir do 3, 4 até o 6, 8B, quanto mais escuro, menor a área onde ele vai ser usado. Nesse método, os lápis que acabam sendo mais usados são do H, HB e 2B. Fica por aí, nos meios tons. Continuo com o mesmo lápis porque ele ainda faz efeito quando eu pego com a mão leve. Fiz uma nova camada que terminou restrita até aqui. Eu troco por um 5B porque só quando eu sinto que o lápis não faz mais efeito, quando eu pego com a mão leve, eu troco de lápis. Não existe uma regra de se usar um lápis por camada. Como o 5B só fez efeito em uma camada e já estava fraco, já passo para o 7B e fico restrito a um pequeno pedaço do canto esquerdo. Então a última camada terminou aqui e essa camada de 7B termina aqui. Bom, anexo a esse exercício do retângulo em degradê, existem aqueles retângulos que não têm degradê, que são divididos em faixas. O processo é idêntico, tudo por camadas. A única diferença é que, em vez de a gente trabalhar o degradê em cada camada, a gente deixa as faixas ali. A outra figura que tem várias transições de tom, vários degradês dentro do mesmo retangulinho, também é o mesmo processo, é o mesmo degradê que se faz no retângulo, e em vez de fazer um único degradê, como no exercício demonstrado, são vários degradês dentro de um mesmo retângulo, não tem muito segredo. Mesmo pegando bem de leve, o grafite dá um certo brilho contra a luz, mas o papel não afunda se a gente pegar de leve. Então esse é o brilho mínimo que a gente consegue. Para anular o brilho completamente, só se usar um 6B de uma vez, porque até tem, né, essa forma de desenhar assim direto, que é uma coisa muito corrente. As pessoas usam dois lápis, né, um H e um 6B, ou só 6B, né? Então vamos ver agora o que a gente obtém com isso.
Essa sombra do lado esquerdo foi feita com um 2B e um 3B com camadas sobrepostas, e a do lado direito com só o 6B num papel texturado que é o CA Grain da Canson. Reparem como o da esquerda brilha, o 6B só não brilha, mas se você reparar bem, a textura fica muito mais marcada porque o 6B não consegue penetrar os sulcos do papel. Já os lápis um pouco mais duros penetram nos sulcos do papel. Então acaba sendo uma questão de escolha entre textura e brilho. Então vocês viram que dá diferença no resultado. Agora a gente vai ver um adicional da apostila. Isso eu não falo na apostila por ser muito difícil explicar em palavras escritas. É uma demonstração com o limpa-tipos. Adicional a isso, mais pra frente, nós vamos ter uma demonstração com como se testa papéis e alguns exemplos de papéis presentes no mercado. Limpa-tipos vem nessa embalagem própria, geralmente de plástico. Eu corto ele com estilete aqui e depois eu guardo novo numa caixa dessas de aparelhos dentais. E uma massinha fica separada para uso e também guardo para não pegar sujeira do estojo. Então se eu preencho uma sombra qualquer e surgem marcas no sombreado, eu faço uma crista apertando assim bastante a massinha, e essa crista é que vai ser colocada exatamente no traço que eu quero retirar, só dando uma batidinha. Peraí, para! Se você está começando a sonhar em usar o limpa-tipos direto na sua mão, ali como uma ferramenta para o desenho, esquece essa ideia, tira isso da sua cabeça. O limpa-tipos marca, mancha, engordura talvez o papel, traz resíduos, é melhor evitar. O limpa-tipos é para ser usado como uma ferramenta de acabamento último, acabamento final, quando a gente detecta umas pequenas manchas, um ou outro sombreado que escapou do controle, mas não, ou para fazer grandes correções de erros monstros, né? Mas é melhor não fazer erros monstros. Quando você percebe que está entrando num erro monstro, tem que perceber logo, tem que, opa, estou cometendo um erro monstro, e para logo, antes de cometer o erro monstro, senão você danifica às vezes o papel, não adianta nem tirar com limpa-tipos. Então nas fases de acabamento a gente tira alguns traços que saíram do controle, e quando suja o limpa-tipos a gente refaz a massinha, dobra ela toda, faz uma nova crista onde tenha mais limpa-tipos que esteja limpo, e depois dá pequenas batidinhas. Ele não é para ser esfregado, é só uma batidinha suave que você retira, ele cola, o grafite cola nele. Também pode usar uma pontinha para tirar pequenos pontos de marcas do papel ou de grafite que surgiram. E por que essas unhas tão grandes, seu lupo? Para tocar melhor a viola das vinhetas, Chapeuzinho. O limpa-tipos jamais deve ser usado dessa forma porqueira, batendo e manchando o papel. Ele deve ser batido com leveza. Esfregar então de jeito nenhum, porque ele deixa resíduos e mancha o papel, como vocês estão vendo. Jamais use ele no desenho como uma borracha apagando, muito menos como uma massinha de brinquedo. Existem massinhas específicas para você brincar nas papelarias. Correções de erros monstros devem ser retiradas pacientemente com crista, traço por traço. Essa é a forma como eu testo os papéis normalmente. Eu faço um sombreado em zigue-zague, tentando manter a mesma força de mão e ver se surgem marcas espontâneas no papel que são devidas ao papel e não ao meu sombreado. Esse é um papel acervo Debré, no lado da frente, que eu aprecio muito esse papel. A textura que aparece nele parece mais acentuada, mas é porque ele está sob uma lente. Aqui é o verso do papel, tem menos textura ainda, mas ele dá um resultado muito uniforme. Aqui o Canson CA Grain, que é bastante texturado e arranca bastante o grafite do lápis. Ele parece até mais fácil de trabalhar, mas ele deixa uma textura muito acentuada aqui na frente do papel. Apesar da uniformidade com que eu apliquei o grafite, surgem essas marcas espontâneas, e mesmo se eu continuar testando por cima disso, vão surgir mais marcas. Mas se souber trabalhar com delicadeza, é um papel excelente. Aqui o teste do verso dele mostra que a textura é muito menos acentuada, né? Mas ainda surgem algumas marcas. Ele arranca bem o grafite, então facilita o trabalho, porque a gente não tem tanto trabalho para aplicar as camadas. Esse é um Canson da linha Estudante, que tem uma textura muito boa e uniforme na frente do papel. Vocês vejam que não forma muitas marcas. E o verso tem a textura praticamente idêntica, mas esse é um papel que tende a amarelar com o tempo.
Esse já é um papel Canson Bristol, que é um pouco mais azulado, e a textura bastante lisa mesmo, tende a saturar mais, né? Vocês vejam que tem muito pouca marquinha branca que fica. Esse é um Strathmore 300, que não se acha facilmente no Brasil, tem uma cor muito boa, uma textura muito boa, é um papel excelente. Ele não é nem liso demais, nem texturado demais, então acaba sendo a superfície ideal para o grafite, porque agarra suficientemente o grafite e também não dá muito trabalho para o preenchimento. Tanto a frente como o verso funcionam muito bem. Os papéis parecem ser brancos, mas na verdade, se você coloca um ao lado do outro, eles mostram que eles têm cor. Então, nessa foto a gente percebe as cores dos papéis quando eles são colocados lado a lado. Eu chamaria alguns de azuis, alguns de mais creme ou verde, puxando para verde ou amarelo, ou alguns até mais rosados ou violáceos. Mas é lógico, uma sutil diferença. No começo a gente sente isso apenas comparando os papéis. Depois a gente começa a ser capaz de perceber sem nenhuma comparação, só com o próprio papel branco já não é mais branco. Então você tem que escolher não só a textura do papel que você prefere, mas também a cor. Muitas vezes a cor desagrada a pessoa. Alguns papéis são usados pelos desenhistas, papéis para nanquim, como Briano 4 ou La Vie Technique. Esses papéis, geralmente, eles são muito lisos, que tende a saturar muito, mas tanto quanto um Opaline ou Bristol, mas além disso eles têm uma camada de gesso, então ele tem um problema de quando você preenche uma vez com grafite, se precisar tirar, ele pode ficar manchado, né, definitivamente. Você não tira porque o grafite penetra em poros muito finos que estão no próprio gesso do papel. Então, eu não recomendo usar esses papéis para grafite. Eu prefiro mesmo os papéis um pouquinho mais texturados, que eles agarram melhor, você demora menos tempo para fazer o trabalho, o preenchimento fica mais bonito e não satura tão fácil. E aqui a gente encerra essa primeira videoaula. Se você gostou, se inscreva no canal e curta também a página no Facebook, que eu vou postar sempre novidades sobre os cursos e os últimos trabalhos que eu venho fazendo. Teste de som e de cachorro. Teste. Teste de cachorro. Teste com sensibilidade a 0 decibéis, sensibilidade menor. Vamos ver se pega a mosca que está aqui.